Olá, eu sou a Carla Benevides e esse é o programa Argumento. A transformação de clubes de futebol em empresa está mais perto de acontecer. Está em tramitação aqui no Senado um projeto de lei do senador Rodrigo Pacheco que dá aos clubes a possibilidade de conversão para o modelo de sociedade anônima de futebol. O relator dessa proposta é o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, e é com ele que eu converso agora. Senador, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Eu queria que o senhor começasse já explicando o que é esse modelo de sociedade anônima de futebol e como que ficaria a gestão dos clubes com esse modelo. O modelo de sociedade anônima de futebol é um modelo mais complexo entre todos os tipos empresariais, sem dúvida nenhuma, mas eleger esse tipo único, exclusivo, primeiro, concentra, na verdade, a legislação e torna ela mais simples, mais objetiva. Segundo, que a sociedade anônima, entre todos os tipos empresariais, talvez seja aquela em que a sua obstinação maior seja o lucro e seja o resultado, né? E que, por isso, implementa modelos de gestão, de governança, de transparência, justamente a grande reclamação do que falta hoje para os clubes como associações civis, né? Geridos por presidentes, não há a responsabilização dos seus atos de gestão, né? E em muitos casos levou aí a um passivo trabalhista e tributário muito grande. A sociedade anônima, a regra é a responsabilização, né? É um tipo societário que possui instrumentos de mercado, né, para financiamento e capitalização. O próprio projeto traz as debêntures do futebol, mas há os fundos de investimento, há outros mecanismos de mercado que outros tipos empresariais não possuem, muito menos, tampouco, a associação civil. De que forma que esse modelo pode ajudar os times, principalmente os que estão mais endividados? Olha, a ideia é justamente que no projeto de lei a gente faça um tratamento das dívidas dos clubes. É um cuidado que eu tenho muito grande, fiz ao todo mais de 22 reuniões setoriais, 340 atores do setor ouvidos, 1.600 pessoas assistiram a todas as reuniões ao longo dos meses de março, do mês de abril, e eu acredito que pude reunir ali as maiores contribuições. E certamente, além da responsabilização dos dirigentes, além do modelo de gestão, de governança tipo das sociedades anônimas, o tratamento das dívidas, tanto trabalhistas quanto tributárias, dos clubes foi um tema recorrente e que merece alguns pequenos ajustes na legislação para dar certeza de que essa sociedade anônima vem com o objetivo de também alimentar aqueles clubes em dívida para que eles possam pagar os seus credores, como alguns, mesmo como associação civil, já o fizeram. O senhor falou aí da questão tributária, né? Nesse modelo de associação civil se paga pouco imposto, né? Nesse modelo de sociedade anônima, como ficaria essa questão, senador? Esse, junto com a questão trabalhista, das dívidas trabalhistas, o passivo e o futuro tributário, que é a pergunta, realmente são os pontos críticos que merecem uma reflexão maior. Hoje, associações civis nada ou muito pouco pagam, arrecadam para o governo. Se nós não fizermos nada, continuará esse cenário. Então, induzir nesse modelo que é facultativo a transformação dos clubes em sociedade, certamente é um impacto positivo futuro para o governo na sua arrecadação. Agora, não é possível que um clube durma a associação civil pagando nada ou muito pouco e acorde no dia seguinte pagando 32%, 33%, que é aí a alíquota, a tributação de uma sociedade anônima. Então, a gente vem desenvolvendo uma sugestão de uma transição tributária em que, num pequeno espaço de tempo, essa sociedade arrecade para o governo o mesmo que arrecada uma associação e gradativamente vamos aumentando a alíquota que permita o planejamento financeiro também do investidor que vai aportar os seus recursos, que seja sedutor, né? E para o governo, a longo prazo, um cenário muito melhor do que o que tem hoje, certamente com as associações civis. O senhor tem uma frase que fala que os clubes de futebol estão sempre nas páginas esportivas, mas que eles precisam começar a frequentar mais as páginas de economia. É um pouco nesse sentido aí dessa questão, inclusive tributária, de dívida. O projeto do senador Rodrigo Pacheco, ele tem esse grande fator positivo, que é trazer com a SAF, com a Sociedade Anônima do Futebol, uma alternativa de mercado. Então, a ideia é justamente essa, tirar o assunto das páginas esportivas, aonde importa, vai continuar importando, mas levar
para as páginas de economia pela possibilidade da capitalização, do financiamento, da emissão de debêntures, poder envolver também o torcedor do clube, né, nesse processo de financiamento dos clubes, né, pela paixão que tem, a necessidade de permitir que o clube possa investir mais, contratar melhor, mas sem esquecer que ele tem obrigações tributárias e trabalhistas a pagar, o que hoje na associação civil, infelizmente, não é a regra. Senador, e quem vai ter o poder de decisão? É o investidor, o clube, ou isso vai ser negociado caso a caso, dependendo do contrato? A ideia é o clube ele ter a participação majoritária, né? Agora, eu entendo que é o mercado que vai acabar regulando isso, possibilidade do clube também se desfazer da sua participação, lembrando que toda essa operação, do ponto de vista do que importa ao clube, à associação civil, depende da aprovação nos seus conselhos próprios, deliberativos e administração internos do clube. E aí deixar o clube montar junto com o investidor o melhor modelo de negócio. Agora, o projeto garante ao clube algumas preferências, inclusive com a palavra final sobre a questão dos uniformes, do nome do clube, dos símbolos, que isso diz respeito a um patrimônio histórico que a gente deve preservar, sim. Então não corre o risco daquele torcedor que tem acostumado lá a ver o nome do seu time e de repente aquele nome está associado a uma marca? O nome associado a uma marca não é negativo. O negativo, na minha opinião, é a substituição do nome, sim. Mas em uma hipótese ou noutra, os conselhos, né, do clube, e que é formado pelos seus associados, por seus torcedores, eles vão ter a palavra final e é uma questão aí de modelo, de negócio, de montagem, aí é mercado. Mas assim, eu digo, não vai mudar o nome do clube? Não necessariamente. Agora, se o clube tiver a adesão interna a isso, o que é muito raro, não acredito nisso. Você vê que o próprio Red Bull ele ainda carrega o nome Red Bull Bragantino, mas espero que não. Senador, nesses clubes grandes há também a parte social, há outras modalidades esportivas também profissionais. Esse modelo de sociedade anônima envolve tudo isso ou ele é restrito apenas ao futebol? Exatamente, esse é um ponto de ajuste no projeto, porque se ele é a sociedade anônima do futebol, não faz muito sentido atrair para dentro dela outras atividades. Até porque existe uma discussão histórica se é o futebol que carrega as outras modalidades num clube com essa feição, ou se é o futebol que aumenta o passivo do clube, né, e isso prejudica o desenvolvimento de outras modalidades. Acredito que separar é muito importante, até para poder compreender melhor o perfil da dívida do clube trabalhista, por exemplo, né, e cada um assumir a sua responsabilidade de acordo com a atividade que desenvolve. Eu acho, inclusive, que essa separação é benéfica porque outras modalidades possuem modelos de negócio próprios, diferentes do modelo do futebol, que é um modelo que já está consolidado basicamente no mundo inteiro. Então, é importante essa separação. Quem sabe até outras modalidades vão poder se desenvolver melhor, né, sem a sombra, digamos assim, do futebol. E também trazer essas questões para dentro são outras repercussões jurídicas, né? A gente tem já um projeto, de certa forma, complexo que envolve o futebol. Trazer outras modalidades são outras repercussões. Senador, já existiu uma proposta em tramitação na Câmara? O senhor pretende aproveitar alguma coisa daquele texto? Eu tenho, além da consulta que fiz ao setor, eu tenho buscado não só no substitutivo que veio da Câmara e que, diga-se, na origem era um projeto, para não dizer idêntico, muito semelhante à iniciativa do senador Rodrigo Pacheco, a iniciativa do deputado Otávio Leite original, muito semelhante, mas o substitutivo alterou substancialmente a feição daquele projeto, mas eu tenho buscado, sim, tanto no substitutivo, aqui temos aqui a Lei Geral do Esporte, que tem um capítulo que trata da sociedade anônima, que está em tramitação. Eu tenho procurado buscar essas referências, coisas boas, advogados, parlamentares, gente que contribuiu, poder aproveitar também, mas sem desfigurar um projeto, com a simplicidade e objetividade que o senador Rodrigo Pacheco empenhou ao projeto. Senador, a gente sabe que a pandemia colocou os times numa situação ainda mais difícil. O senhor acha possível que esse projeto tramite com uma certa urgência, consiga ser aprovado tanto aqui como na Câmara e sancionado a tempo de salvar esses clubes que estão em dificuldades? O Parlamento, o Senado em especial, ele tem acudido a vários setores nessa pandemia, como recentemente o setor de evento, enfim. Sem dúvida, o esporte, no caso o futebol,
pelos empregos que gera, e eu não estou falando só dos atletas, né, dos empregos de fisiologistas, comissão técnica, os próprios funcionários que trabalham, enfim, todo o staff que envolve é muito importante. É muito triste ver clubes de futebol encerrando suas atividades, isso tem acontecido principalmente com os clubes de menor investimento, né, porque a pandemia praticamente subtraiu todas as receitas dos clubes, sócio-torcedor parou, match day, receitas de bilheteria do dia dos jogos, patrocínio diminuiu porque a exposição diminuiu. Então é importante esse projeto porque a gente está com ele tentando incentivar a atração de recursos, de investimento que estão aí na América do Sul, que estão na Ásia, que estão nos países, e o Brasil, talvez pela ausência de um marco legal do Clube Empresa, não tem captado. Então ele, para esse setor da economia, é muito importante. O senhor acha que ele pode ser votado no Senado em breve? Sem dúvida. O meu trabalho é agora, nas 2 próximas semanas, concluir o relatório, concluir a conversa com o governo, principalmente na parte tributária, né, mostrar os ganhos que ele vai ter em comparação com o cenário que há hoje e poder levar esse relatório à votação ainda nesse mês. Senador, muito obrigada pelas suas explicações e até a próxima. Obrigada a você também que nos assistiu. Esse programa já está disponível no nosso site, senado.leg.br/TV. Obrigada pela sua audiência e até a próxima.